Oi, coisa linda! Como você está? Seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Maternidade Real. Eu sou Luana Machado, eu sou psicóloga clínica, falo aqui de Salvador, Bahia. Sou mãe de bem, essa figurinha aqui hoje tem 3 aninhos. E esse podcast nasceu lá no meu puerpério. Talvez você que está me ouvindo aí me acompanha desde o início. Ou você que chegou aqui agora, te convido a escutar outros episódios e conhecer um pouco mais dos relatos reais que eu trago aqui sobre a maternidade. E hoje eu queria falar de um tema que também pode ser uma realidade aí na sua história, que a maternidade chegou em minha vida e curou pontos da minha alma que eu achei que nunca iriam acontecer. Eu faço terapia há muito tempo já. Eu comecei a fazer terapia na época da faculdade, porque na minha época de estudante de psicologia era meio que obrigatório todo estudante de psicologia já fazer terapia. E eu comecei a fazer terapia lá quando eu entrei na faculdade. Então, assim, eu entrei na faculdade há 17 anos. Hoje eu tô com 34 anos. Então, tem uma jornada aí de investimento pessoal, de autoconhecimento. Eu já fiz terapia para tratar muitas questões. Relação com minha mãe, relação com meu pai, relação amorosa, saúde física, crenças que eu tenho sobre mim, questões profissionais e até a maternidade. Na verdade, eu fui tratando o tema da maternidade antes de ser mãe, porque quando você se cura de muitas questões, você também está se preparando para ser uma mãe melhor, um ser humano mais saudável. Quando eu também tratava a minha relação com a minha mãe, eu também estava curando esse lugar de filha, para me capacitar a ser uma mãe também mais saudável. E, por uma questão mesmo da minha história pessoal, eu sempre dizia que meus filhos, na época eu achava que ia ter mais, né? Nunca iriam ficar sem mim na casa da minha mãe. Nunca iriam ficar lá sem a minha supervisão. Por questões mesmo da minha infância, eu tive uma infância marcada de muitos episódios difíceis. Eu presenciei minha mãe bebendo muito. Eu presenciei muitas cenas que foram traumáticas, assim, pra mim. Brigas na minha casa, infidelidades da parte dela com meu pai. Muitas coisas aconteciam. E foram temas que eu trabalhei muitas vezes em terapia. E eu lembro também, assim, que todos os namorados que eu tive, né, quando a gente falava de filhos, diziam: na casa de sua mãe nunca vai ficar. Porque era esse lugar que remetia à bebida, à irresponsabilidade. E ela mora até hoje no mesmo lugar que eu nasci e cresci. Então, voltar na casa da minha mãe sempre é um gatilho emocional, assim, no sentido de ir lá e eu não gosto de ficar muito tempo, porque a casa me lembra muita coisa. E aí talvez você possa perguntar: Luana, mas a sua infância só foi marcada disso? A sua adolescência foi só ver sua mãe bêbada caída no chão e você ter que cuidar dela? Não, claro que houveram muitos momentos bons, muitas lembranças positivas. Mas o nosso cérebro, ele funciona também de uma maneira a nos proteger emocionalmente. Então, se você teve ali uma mordida de cachorro naquele lugar, o seu cérebro vai criar um mecanismo de defesa e toda vez que você passar por ali, você vai talvez ter sensações semelhantes de medo, de ansiedade, para te proteger. E eu gosto muito de falar sobre isso porque a gente vive hoje uma geração de tem que se curar de tudo, tem que falar disso sem dor. Vamos imaginar, se você sofreu um abuso sexual, sei lá, um estupro, você acha mesmo que você vai falar sobre isso algum dia na vida sem dor? O saudável, talvez, seja aprender a lidar com isso para que isso não te paralise na vida, para que você consiga ser um adulto funcional. Mas como é que a gente vai falar de uma coisa que é para doer sem dor? Uma mãe que perdeu um filho, né? Uma filha que perdeu os pais, um assassinato, tantas coisas traumáticas. Então a gente também precisa olhar para o ser humano como ser humano. Não dá para seguir essa perspectiva de positividade e vamos lá transcender tudo, porque tem coisas que foram feitas mesmo para doer e ok. E quando eu falo disso, não é que ir na casa da minha mãe hoje me gere crise de ansiedade, já foi esse lugar. Mas hoje eu só não gosto muito de estar lá, e ela sabe disso. Eu estou expondo aqui algo que já foi dialogado com ela e é uma coisa, digamos assim, resolvida em minha história. E, claro, eu mudei, minha mãe mudou, graças a Deus.
terapia, né? Busquei também me fortalecer espiritualmente, entender ali leis espirituais, que, enfim. Entendi também que minha mãe me deu o que podia me dar, que ela tem a própria história também de vida dela, marcada também ali de muitas traumas, muitas dores. Que diferente ali do que ela pôde, eu tive acesso a autoconhecimento, a me curar, coisas que não faz parte ainda do repertório da vida dela. E aí chegou a maternidade na minha vida. Se você chegou por aqui agora, te convido a escutar episódios que eu falo sobre como eu fiquei grávida, da forma como foi. E engravidar, me tornar mãe, também foi um processo de cura para mim, para minha mãe e para nossa relação. Eu digo que colocar minha mãe nesse lugar de vó reposicionou os nossos papéis na nossa relação. Porque sim, eu adulteci muito jovem, muito nova. Então, enquanto criança, meus pais se separaram, tinha 12 anos, minha mãe não aceitou, então ela entrou na depressão profunda. Na época eu não sabia que era depressão, nem ela, né? Mas assim, bebeu muito, foi pro mundo, assim, de se entregar mesmo a tudo que você imaginasse de promiscuidade, bebida. E eu, com 12 anos, passei a ser a responsável pelo lar, de cozinhar, de cuidar da casa, de um monte de coisa. E aí, desde então, por muito tempo, parece que eu era a mãe dela. Eu era a que não bebia, eu era a que estudava, eu era a que me preocupava com várias coisas, enquanto minha mãe era a pessoa jovial que queria curtir a vida. Então a gente viveu durante muitos anos essa relação invertida. E claro que ela foi amadurecendo, ela foi mudando também ao longo da vida. E quando o bem chegou em nossas vidas, a relação já tinha amadurecido em muitos aspectos. Mas ela viveu o papel de vó, me levou para o lugar de filha e curou muitas coisas na nossa relação. E eu quero deixar muito claro aqui, tá? Que não foi magicamente assim, engravidei. Não. Teve processos, teve conversas difíceis, teve alinhamento de expectativas, teve muito autoacolhimento, teve muita terapia pessoal, teve muitas questões, porque às vezes a gente acha que foi magicamente. Não foi. Mas minha mãe é uma grande rede de apoio hoje na minha vida com Benjamin. Ela me ajuda muito, graças a Deus. Ela é uma avó maravilhosa, claro, que tem vários pontinhos ali que eu respiro fundo, né? Dá muito doce, deixa assistir televisão demais. Minha mãe não dá mais presente desse menino, não. Ela vai dar. Sempre tem esses aspectos. Mas, no geral, ela me surpreendeu muito. Porque como faltou para mim esse lugar de cuidado materno, eu não esperava que houvesse um cuidado voterno, digamos assim. E existe muito, muito cuidado. Tanto que às vezes eu faço uma reavaliação e percebo que talvez na psique dela, né, veio como uma forma de ela corrigir, de lidar com muitas questões que não foi possível comigo. Só que para mim é sempre muito seguro ela cuidar de bem aqui na minha casa. Então sempre foi na minha casa. Eu vou trabalhar, eu viajo na minha casa. Nunca foi na casa dela. E aí assim, Luana, por que na sua casa? Porque eu me sinto segura e porque aqui eu me sinto... tipo assim, não tem nenhum bar perto, várias questões. Eu sempre elaborei muito sobre isso. E aí teve uma situação específica e ela sempre falava sobre isso, né? Um dia eu vou levar Benjamin na minha casa. E eu uma vez cheguei pra ela e conversei, assim, que eu não me sentia muito segura, que eu tinha medo. Você não confia em mim? Mãe, não tem a ver com confiar em você, tem a ver mais comigo, com a minha história. Não. Até que teve uma situação que eu fiquei muito doente. Eu tenho asma, eu peguei uma gripe, eu cansei, eu fui pro hospital. Era um sábado, não tinha babá, não tinha escola. E eu precisei acionar minha rede de apoio. Minha rede de apoio foi minha mãe. E ela falou que era pra eu levar ele pra casa dela. E foi a primeira vez que Ben dormiu na casa da vovó. Você gostou, Ben, de dormir na casa da vovó? Não gostou? E foi um momento de cura também pra mim. Muito importante. E descobri, inclusive, que eu, doente agora, vou contar com essa rede de apoio que é possível, de deixar ele na casa da minha mãe. Porque quando eu tenho rede de apoio
ela aqui, ó, a babá, eu doente, eu não consigo ficar quieta, porque Benjamin toda hora me chama, toda hora me aciona. Então, e aí eu olhei pela perspectiva de começar a agradecer por ter essa rede de apoio, obrigada, que foi imprescindível eu ter ficado doente e ter tido essa opção. Eu dormi o sábado à tarde todo. Claro que vieram alguns gatilhos do passado, algumas preocupações, mas foi um momento também de cura mesmo na minha vida, de cura na minha relação com minha mãe. E eu me dei conta de que a gente fala que não vai fazer muitas coisas, Mamãe, né? Até ser mãe. abre o olho. Abre o olho. E Abre o olho. a gente fala, não vou fazer isso, não vou ser isso, quando tiver um Mãe, filho. abre o olho. Oi. Ô, mamãe. Oi, filho. Ai, Até nos darmos conta de que a maternidade real nos convida. agora tem caminhão. Peraí, filho, mamãe tá gravando aqui. A maternidade real nos convida a viver a vida mesmo de maneira real. E claro, que eu não tô falando que, você, porque eu já atendi muitas mulheres com muitas histórias, né? Atendi, assim, mulheres que sofreram abuso, talvez do padrasto. E aí talvez é um contexto também que eu não confiaria deixar meu filho. Mas, e também lembrando que a minha história não necessariamente é a sua história. O que aconteceu comigo não necessariamente acontece com você. Mas eu tô trazendo que o maternar, ele nos cura em muitos aspectos, quando nos abrimos para isso também, tá? Às vezes, na minha história, foi esse ponto, e tantos outros. Mas, às vezes, a maternidade tá te curando também do lugar do perfeccionismo, de achar que você tinha que ser perfeita, tinha que dar conta de tudo. E aí, quando você vive a maternidade, você se dá conta que, opa, é um caminho aqui que eu posso mudar, posso me curar, posso me transformar, porque não dá mais para seguir dessa forma. Não vou contar com ninguém. Aí você fica doente, precisa talvez de uma vizinha. E aí você se dá conta que esse lugar da autossuficiência precisa ser transformado. É isso. A partir dos próximos episódios, voltarei a gravar em vídeo. Mas quero que você deixe aqui a sua sugestão de próximos temas que eu posso gravar. O que é que você achou desse episódio? Me conta também se a maternidade te convidou a visitar dores da sua vida, da sua infância, da sua história, e te convidou a um lugar de cura, de transformação e de mudar. Por aqui foi só um exemplo de tantas outras partes da minha vida que eu precisei cuidar, olhar, visitar. Porque a maternidade tem esse poder mesmo de nos convidar a nos revirar dos avesso todos os dias, né? Para que possamos ser um ser humano melhor para os nossos filhos. Um beijo, lindeza. Quero te convidar também a você ir lá conhecer meu Instagram, psicóloga.luana.machado. Faz um print, posta lá nos stories. Estou escutando o podcast da psicóloga Luana Machado. E obrigada por estar aqui.